Olá turma, aqui é o professor Davi e este vídeo tem todas as correções do conteúdo de português do quarto ano do ensino fundamental. O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET. O tema essa semana é o uso dos pronomes, e nessa semana vamos relembrar os pronomes pessoais do caso reto já estudados por nós este ano em outros PETs, e também vamos relembrar os pronomes possessivos. Aqui abaixo vem apresentando os pronomes pessoais do caso reto neste quadro e os pronomes possessivos neste quadro. Vamos ver então as atividades dessa semana que trabalham o uso dos pronomes. Atividades. A atividade 1 pede a você que leia a tirinha colocada logo a seguir e depois responda as questões. A tirinha começa assim. O John fala: "Você comeu as flores que eu comprei para minha mina. E agora o que eu faço?" E o Garfield pensa, pede para ela cheirar o meu bafo. E na sequência vem questionando o seguinte: a finalidade do texto é entreter. Letra C. Se você marcou então a letra C, acertou a letra A. Vamos ver agora o que pede a letra B. A letra B pede a você para localizar no primeiro balão um pronome pessoal e registrar na linha logo abaixo. E aí o pronome que a gente vai encontrar lá é o pronome eu, colocado aqui no início. Então, se você respondeu assim a letra B, você acertou. Vamos agora à letra C. No trecho, para minha mina, o pronome destacado é classificado como pronome possessivo, indica posse. Então, letra A. Se você marcou a letra A, acertou então a letra C. Vamos agora à letra D. Na letra D, coloca o seguinte, na fala, e agora, o que eu faço? O pronome destacado é determinado como pronome pessoal. Letra D. Se você marcou então letra D, você acertou a letra D. Vamos agora à letra E. Na letra E, pergunta o seguinte: a quem se refere o pronome ela no último balão? E aí o pronome ela se refere à namorada de John, dono do Garfield. Então, se você respondeu dessa forma a letra E, você acertou. Vamos agora à atividade número 2. Atividade 2. Na atividade 2 é pedido que você faça a leitura da tirinha e depois encontre as respostas das questões colocadas logo abaixo. E aí temos o seguinte, John começa falando: "E esse é o Henry, o meu galo premiado." E aí Garfield pensa: "Isso aí é um ovo." E aí John continua: "Ele era tão novinho." E aí Garfield pensa: "Ah." No terceiro quadrinho, John fala: "Mas ele já era bonitão como o pai." E aí Garfield pensa: "Assim você me assusta, John." Vamos ver na sequência o que é solicitado. Na letra A, pede a você que localize um pronome pessoal do caso reto. E eu localizei o pronome pessoal ele. E na letra B, pede a você que localize um pronome possessivo. E aí eu localizei o pronome possessivo, assim como apresentado aqui acima na tirinha. Fica essa possibilidade de resposta então para a atividade número 2. Vamos agora à atividade número 3. Atividade 3. Complete as frases com os pronomes pessoais do caso reto. E aí ficou assim: eu não tirei boa nota na prova de matemática. Eles jogaram futebol na quadra da escola. Ela é uma ótima leitora. Nós vamos ao zoológico no domingo. Se você completou dessa forma, conseguiu acertar a atividade número 3, a última atividade dessa semana. O tema dessa semana é discurso direto e discurso indireto. No discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. No discurso indireto, o narrador da história interfere na fala do personagem proferindo suas palavras. Aqui não encontramos as próprias palavras do personagem. Vamos ver as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. A atividade 1 pede a você que leia o texto colocado logo aqui na sequência. O título do texto é "Qual é o poliglota que fala mais línguas?", por Felipe Branco Cruz. Segundo Guinness, é o militar aposentado norte-americano Greg M. Coss, capaz de ler e escrever em 64 línguas, 14 delas com fluência e 11 dialetos. Mas há também casos extraordinários que não foram registrados no livro dos recordes. O catarinense Carlos Amaral Freire, de 82 anos, já estudou 135 idiomas. Há mais de 50 anos aprendo 2 novos por ano. Mas não tenho a vaidade de ser o maior poliglota do mundo, diz. Só para conversar com a minha família eu preciso de 5 línguas, o basco, o espanhol, o italiano, o grego e o português. Ele é autor do livro Babel de Poemas, com textos traduzidos de 60 línguas diferentes para o português. Recentemente, estudou baixo alemão, falado no norte da Alemanha, e siciliano, e revisou outras 5 línguas.
Após a leitura do texto, na atividade 2, pergunta o seguinte: procure no dicionário e registre o significado da palavra poliglota. E aí eu procurei e encontrei como resposta o seguinte: que ou aquele que sabe ou fala muitas línguas. Na atividade número 3, pergunta a finalidade do texto colocado logo acima. Ele tem como finalidade informar. Letra A. Se você marcou a letra A, acertou a atividade 3. Na sequência, atividade 4 pergunta o seguinte: o trecho sublinhado no texto deve ser classificado como... E aí tem uma dica: observe que está escrito em primeira pessoa. E quando está escrito em primeira pessoa, se refere a um discurso direto, letra A. Na atividade 5, logo na sequência, coloca o seguinte: o catarinense Carlos Amaral Freire, de 82 anos, já estudou 135 idiomas. O discurso escrito pelo narrador em terceira pessoa é discurso indireto, letra B. Se você marcou a letra B, acertou a atividade número 5. Vamos agora à atividade número 6, colocada logo abaixo. Atividade 6. Ele é o autor do livro Babel de Poemas. A forma pronominal grifada se refere a Carlos Amaral Freire, como citado no texto, então letra B. Depois, na atividade 7, pede para que você reescreva os textos usando o discurso indireto, ou seja, usando as suas palavras. E aí eu coloquei da seguinte forma. A primeira aqui temos o seguinte: o pai pediu ao filho: traz-me o alicate que está em cima da caixa. E aí eu reescrevi colocando da seguinte forma: o pai pediu ao filho que levasse o alicate, que estava sobre a caixa, até ele. Fica essa possibilidade de resposta para a primeira frase. Na segunda, o amigo falou: Carlinhos, vamos jogar bola no final da tarde? E aí eu reescrevi colocando da seguinte forma: o amigo convidou Carlinhos para jogar bola no final da tarde. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 7. Na sequência aqui temos a atividade número 8, que pede a você que reescreva o texto usando o discurso direto, ou seja, a fala do personagem. E aí temos o seguinte: a mãe pediu para o filho continuar seus estudos. E eu coloquei o seguinte: João, meu filho, continue seus estudos, falou a mãe. Eu reescrevi então como a fala do personagem. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade 8, última atividade dessa semana. O tema essa semana é verbetes. O dicionário é muito importante para nós, porque nele encontramos os significados das palavras, que são organizadas na ordem alfabética para facilitar o que encontremos. Verbete é um texto escrito de caráter informativo, destinado a explicar um conceito segundo padrões descritos sistemáticos, determinados pela obra de referência, mais comumente um dicionário ou uma enciclopédia. Vamos ver então as atividades dessa semana que trabalham este conteúdo. Atividades. Atividade 1. Leia o trecho a seguir. Angry Bird, o filme. O filme conta a história de Red, um pássaro com problemas para controlar seu estresse. O veloz Chuck e o volátil Bomba são amigos que nunca tiveram seus valores reconhecidos. Quando misteriosamente porquinhos verdes invadem a ilha onde moram, estes improváveis heróis serão os responsáveis por descobrir qual o plano da gangue suína. Após fazer a leitura do texto na atividade número 1, vamos à atividade número 2. A atividade 2 pede que você procure no dicionário o significado das palavras e registre. A letra A temos a palavra estresse, que significa exaustão física ou emocional geralmente causada em razão de algum sofrimento, doença, cansaço, pressão ou trauma. A segunda palavra é volátil, que é característica ou particularidade de volúvel, inconstante. Na letra C é improvável, que tende a não acontecer, que pode não ocorrer, incerto. E a quarta palavra, na letra D, é gangue, que pode ser turma, grupo de pessoas com interesses em comum. Fica então essa possibilidade de resposta para a atividade número 2. Vamos à atividade número 3. A atividade 3 pergunta qual é a finalidade do texto colocado logo acima. E o texto tem como finalidade antecipar as principais informações do filme. Letra B. Se você marcou a letra B, acertou. Na sequência, a atividade 4 pede que você coloque as palavras em ordem alfabética. As palavras são estas apresentadas aqui abaixo. E aí ficou assim: amigo, controlar, filme, gangue, ilha, misterioso e verde. Se você colocou nessa ordem, acertou a atividade 4. Na atividade 5 temos aqui algumas informações. Animais em extinção são aqueles ameaçados de desaparecerem da face da Terra. As pesquisas mostram que milhares de animais foram extintos nos últimos 100 anos, e um número crescente de espécies de animais corre o risco de serem extintos. Entre eles podemos destacar a onça-pintada, o lobo-guará, panda gigante,
baleia-fim, arara azul, pinguim africano, peixe-boi marinho, gorila da montanha, condor californiano e muitos outros. Na sequência questiona o seguinte: de acordo com o texto, qual é o pássaro brasileiro que sofre essa ameaça? E dentre as informações colocadas no texto, nós temos que a arara azul é um pássaro brasileiro que sofre ameaça de extinção. Na sequência, atividade 6 pede que você procure no dicionário as características deste pássaro, ou seja, da arara azul, como ele é, de qual região do Brasil, por que está em extinção ou ameaçado de extinção, e etc, ok? E aí eu respondi da seguinte forma: a arara azul é uma espécie de ave encontrada no Brasil. Pode chegar a atingir mais de 1 metro de comprimento, se destaca pela coloração azul de suas penas. As maiores populações dessa espécie de arara são encontradas no Pantanal. Está ameaçada de extinção devido à destruição de seu habitat e captura para comércio ilegal. Fica essa possibilidade de resposta para a atividade número 6, a última atividade dessa semana. O tema dessa semana é texto argumentativo, e aqui abaixo vem trazendo algumas informações sobre textos argumentativos, e traz ainda dados de pesquisas que demonstram que em nosso país ainda há muito preconceito contra negros, na opinião dos brasileiros. Vem apresentando esses dados logo aqui abaixo, e na sequência temos as atividades. A atividade 1 pede que você leia o texto a seguir com bastante atenção e responda as questões propostas na sequência. O título do texto é Convivendo com a Diferença, Ninguém Igual a Ninguém. Moro em uma rua que não é grande nem pequena e tem gente de todo jeito. Paulinho, meu vizinho da esquerda, é gorducho. Alguns meninos vivem gritando para ele: Paulinho baleia, saco de areia. Ele chora e chora. Joana, a vizinha da direita, é negra e sempre diz que queria ser branca. Davi, que mora à frente, é ruivo e fica furioso quando chamam de cabeça de fogo. É fogo mesmo. É que em toda casa tem sempre alguém que quer ser diferente do que é. Eu sou magrelo porque é assim que eu sou. Antes não gostava que ninguém mexesse comigo, já tive apelido de palito, vareta, linguiça, agora nem dou bola mais pros apelidos, pois não sou linguiça, nem palito, nem vareta. Sou um menino chamado Danilo, que não é gordo, nem médio, sou magro e bom de pernas. Não perco uma corrida. Já pensou se todos fossem iguais? Acho que as pessoas teriam que andar com o nome escrito na testa para não serem confundidas com as outras. Logo na sequência, após a leitura do texto, a letra A pede o seguinte: qual o título do texto e quem são as autoras? O título do texto é Convivendo com a Diferença, Ninguém Igual a Ninguém. E as autoras são Regina Otero e Regina Renault. A letra B pergunta qual é o assunto do texto, é o tema trabalhado esta semana, é sobre o preconceito. Então fica essas duas possibilidades de resposta para a atividade número 1 na letra A e B. Na sequência temos a atividade número 2 que pede o seguinte: reflita sobre o tema do texto lido, dê sua opinião sobre o assunto escrevendo um pequeno texto, não esqueça de elaborar uma produção textual com argumentos, tendo início, meio e fim. Observe o roteiro abaixo. Não esqueça do título, pontuação e criatividade. A atividade 2 traz aqui logo na sequência diversas perguntas que você pode utilizar para criar o seu texto. Tá certo? Essas perguntas trazem temas recorrentes ao assunto trabalhado essa semana. E aí, como uma possibilidade de texto, eu deixo para vocês um pequeno texto que eu criei aqui, trazendo informações a respeito do convívio na escola. Sempre escolhemos os amigos pelos interesses em comum, mas é importante conviver e respeitar a todos, mesmo que não gostem das mesmas coisas que nós. Uma boa convivência é muito importante na escola, e uma regra muito importante na convivência é: trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Fica então a possibilidade de texto para a atividade número 2, tomando como tema base a convivência na escola ou convívio na escola. Após então resolver a atividade número 2, vamos à atividade número 3 logo aqui na sequência. A atividade 3 pede que você veja a imagem colocada logo aqui abaixo e depois dê sua opinião observando as seguintes questões. E aqui traz diversas questões. Não é obrigatório, como também não foi obrigatório na atividade 2, vocês responderem a todas essas questões. Tá certo? A ideia é que você dê a sua opinião a respeito da imagem e dos temas colocados aqui de forma geral. E assim eu fiz. Eu coloquei o seguinte: a imagem transmite o sentimento de abandono, diferença, desigualdade. E aí, respondendo a uma das questões apresentadas aqui, eu coloquei que sim, que acho que a imagem retrata situações cotidianas, como a discriminação por diversos fatores. Tá certo, turma?
Aqui então é com base na sua observação da imagem e após a leitura dessas questões. Você pode responder tanto uma quanto outra, ou então desenvolver um texto com base no contexto geral apresentado aqui. As atividades dessa semana parecem que ficam um pouco confusas, mas se você seguir por este padrão que eu estou explicando, você vai conseguir resolver perfeitamente. O tema dessa semana são textos com tabelas e gráficos. Os gráficos são recursos utilizados para representar um fenômeno que possa ser mensurado, quantificado ou ilustrado de forma mais ou menos lógica. Assim como os mapas indicam uma representação espacial de um determinado acontecimento ou lugar. Os gráficos apontam uma dimensão estatística sobre um determinado fato. Vamos ver então as atividades dessa semana que trabalham este tema. Atividades. Inicialmente é pedido a você que leia a reportagem a seguir e observe atentamente do que se trata e mostra os gráficos. E aí vem trazendo que quase metade dos brasileiros não se preocupam em economizar água. De acordo com uma pesquisa encomendada pela ONG WWF Brasil ao Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o IBOP, 48% da população brasileira consome água desenfreadamente, sem se preocupar em economizá-la. Há 5 anos, em outro estudo realizado em 2006, esse grupo representava 37%. As pessoas reconhecem as maneiras de conter os gastos, porém admitem que não colocam em prática. Aqui vem apresentando um gráfico onde consta que 95% das pessoas estão familiarizadas com a forma de economizar água, e vem trazendo aqui o percentual de cada uma dessas possibilidades. A pesquisa realizada em novembro de 2011 em 26 estados do país e ouviu 2.002 pessoas faz parte do programa Água para a Vida, uma parceria entre a WWF Brasil e o grupo HSBC. De acordo com o estudo, 80% dos entrevistados acreditam que poderá sofrer com o abastecimento de água no futuro, porém, apenas 68% deles sabem que o desperdício é a principal causa deste problema. O levantamento aponta que 67% das casas brasileiras encaram algum problema por conta da falta de água, sendo que 29% dos domicílios nordestinos enfrentam uma constante falta dela, e ainda apenas 1% dos entrevistados reconhecem que o desmatamento está entre as causas que agravam a falta de água no Brasil. Diariamente, o consumo médio de água por habitante no país é de 185 litros, uma quantidade considerada normal e bem próxima do índice europeu, onde chega a 200 litros por pessoa. No entanto, a realidade é outra em regiões secas, como o semiárido brasileiro, abaixo dos 100 litros, e de localidades da África subsaariana abaixo de 50 litros. A indústria foi vista como maior poluidora por 77% dos entrevistados, porém, a poluição das águas por uso doméstico muitas vezes é superior à da indústria nas metrópoles. Qual é a sua opinião sobre isso? Quais são as suas maneiras de fazer a economia da água? Você acredita que podemos reverter a situação se a sociedade se tornar mais consciente? Deixe seu comentário. Aqui não é necessário responder, ok? Na sequência vem trazendo mais gráficos que colocam o seguinte: quem mais consome, desperdiça e polui na visão da população. Quem mais consome, segundo a população, é a indústria em azul, seguido pelas residências e depois a agricultura. E quem mais desperdiça seria as residências, na sequência a indústria e por fim a agricultura. E quem mais polui, na visão da população, seria a indústria com 77%, na sequência as residências e depois a agricultura. Vamos ver na sequência aqui então o que vem trazendo na atividade número 1. A atividade número 1 pede a você que marque o assunto tratado na reportagem. O assunto tratado é o consumo, desperdício e poluição da água, letra D. Se você marcou a letra D, conseguiu acertar a atividade número 1. Depois, na atividade número 2, pede o seguinte, relatado no texto e demonstrado no gráfico, quem é o maior responsável pela poluição da água. E aí, segundo o que foi colocado no texto e no gráfico, é a indústria, letra B. Se você marcou a letra B, você conseguiu acertar a atividade número 2. Na sequência, temos a atividade número 3, que pergunta o seguinte, qual tipo de gráfico foi utilizado na reportagem? E aí temos que é o tipo de gráfico de colunas. Letra A. Se você marcou então a letra A, você conseguiu acertar a atividade número 3. A atividade número 4, logo na sequência, pede que você use V para verdadeiro e F para falso, seguindo informações do texto e os seus conhecimentos. E aí ficou assim, a primeira é verdadeira, pois coloca que nas metrópoles a poluição da água por uso doméstico pode ser maior do que a indústria. Pode ser maior do que a da indústria. Na segunda assertiva é falsa, pois, segundo a pesquisa, a agricultura desperdiça mais água do que a indústria, e na verdade é o contrário. Na terceira assertiva é verdadeira, pois coloca que o consumo médio diário por habitante é de 185 litros de água nos padrões brasileiros. E a quarta assertiva e última assertiva é verdadeira, pois coloca que fechar a torneira ao escovar os dentes é uma forma de economizar água, e é assim, viu pessoal?
Após resolver então a atividade número 4, vamos à atividade número 5 logo aqui abaixo. A atividade 5 traz uma tabela que representa a quantidade de brinquedos vendidos durante o ano de 2019. E aí temos aqui os brinquedos, como bola, patinete, boneca, jogos e bicicleta, e a quantidade vendida de cada um desses brinquedos. E aí temos o seguinte na letra A: qual foi o brinquedo menos vendido e o mais vendido pela loja? E analisando aqui, nós temos que o menos vendido foi o patinete e o mais vendido foi a bicicleta, com 413. Então, se você marcou a letra C, conseguiu acertar a letra A. Na sequência, temos a letra B, que coloca o seguinte: quantos brinquedos a loja vendeu no total? E aí era necessário que você somasse todos esses valores aqui. Eu já fiz isso, só não apresentei a operação para isso, mas a nossa resposta é a letra B. Se você também encontrou que a resposta da B é B, você acertou. Tá certo, turma? O tema dessa semana é pesquisa. A pesquisa se define por um conjunto de atividades orientadas e planejadas na busca pelo conhecimento. A pesquisa escolar tem papel importante para a oralidade e capacidade de registrar dados conseguidos por meio de um roteiro que abrange um tema importante. Vamos ver então as atividades dessa semana que trabalham o tema pesquisa. Atividades. Atividade 1 pede o seguinte: pesquisa conscientização do uso da água. E aí o seguinte: a atividade será realizada através de perguntas que terão que ser respondidas com sim ou não. As perguntas podem ser feitas oralmente, mas as respostas devem ser anotadas. Responda as questões e depois faça a pesquisa com outras pessoas da sua casa. Então primeiro você responde e depois você deve perguntar a outras pessoas de sua casa, fazendo uma pesquisa com elas, tá certo? E aí vamos lá, a primeira pergunta é: na casa em que você vive com sua família, nos cômodos em que as luzes ficam acesas por mais de 4 horas, as lâmpadas são econômicas, aquelas lâmpadas fluorescentes ou de LED? E aí eu coloquei que sim, pois na minha casa é. Aqui pede uma resposta pessoal, tá certo? Quando você for fazer a pesquisa, você deve anotar fielmente a resposta dada pela pessoa a quem você está fazendo a pergunta. Na sequência, a pergunta 2 questiona o seguinte: quando você toma banho, você demora mais de 10 minutos? E aí eu respondi que não, pois eu não demoro mais que 10 minutos. A terceira pergunta é se você deixa a torneira aberta ao escovar os dentes. Eu não deixo a torneira aberta quando escovo os dentes, pois gasta muita água. A quarta pergunta coloca o seguinte: na casa ou prédio em que você vive com sua família, a calçada é limpa com vassouras ao invés de água? E aí eu coloquei que sim, a gente geralmente só varre a calçada. Na pergunta 5, questiona o seguinte: você e sua família dão preferência às frutas e verduras da estação? E aí eu coloquei que sim, nós damos preferências a essas frutas, pois geralmente é até mais em conta, né? A sexta pergunta questiona o seguinte: você e sua família consomem produtos orgânicos? Eu coloquei como não. Na sétima pergunta temos: você e sua família fazem a separação dos materiais recicláveis? Infelizmente aqui em casa nós não fazemos a separação dos materiais recicláveis. Na oitava pergunta, questiona o seguinte: quando fazem compras, você e sua família dão preferências a materiais com embalagens recicláveis? Geralmente sim, turma. E até reutilizamos a maioria das embalagens para outros fins antes de descartá-la no lixo. Na questão 9, questiona o seguinte: quando você não está usando aparelhos eletrônicos, você os desliga? Sim, geralmente deixo tudo desligado. Quando eu vou usar é que ligo na tomada. Na questão 10, você costuma utilizar o verso das folhas de papel já utilizadas? E eu coloquei como resposta que sim. Eu utilizo até o último espacinho que tem. E vem trazendo na sequência o seguinte: resultado das perguntas. Quem respondeu sim para 5 ou menos perguntas não é um consumidor consciente. É preciso que busque mais informações sobre como suas atitudes podem impactar o meio ambiente e é necessário que comece uma mudança já. Quem respondeu sim para mais de 5 perguntas, mas não mais do que 7 perguntas, pode ser considerado um consumidor consciente, mas que podem fazer muito mais pelo meio ambiente. Quem respondeu sim para as 10 perguntas propostas deve ser parabenizado, pois pode ser considerado um consumidor cidadão totalmente consciente dos impactos sociais e ambientais que seus hábitos de consumo causam. Então avalie quantas respostas você teve como sim e quantas respostas as pessoas a quem vocês fizeram perguntas, ou seja, os entrevistados, tiveram como resposta sim. Tá certo, turma? Após então realizar a atividade número 1, nós vamos à atividade número 2 logo aqui na sequência. A atividade 2 pede que você pense sobre outro assunto, como alimentos saudáveis e não saudáveis, músicas preferidas, melhores filmes, etc. Dentre outros. Elabore algumas perguntas e faça uma pesquisa com os membros de sua família. E como possibilidade de perguntas, eu deixo aqui para vocês sobre time de futebol. Vamos lá.
qual é o seu time preferido? E aí a pessoa deve responder qual é o time. E aí, quantos títulos tem o seu time preferido, quantos jogadores famosos tem o seu time, e assim por diante. Aqui é apenas um exemplo de uma possibilidade de pesquisa que você pode realizar. Você deve usar toda a sua criatividade para montar a sua pesquisa, tá certo? O meu muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um PET. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e deixe um joinha se essa série de vídeos lhe ajudou nas atividades do PET.